Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, uma câmera um pouco diferente hoje novamente para mostrar o meu terceiro hardware, as manetes de potência que eu comprei para simular aqui no meu Microsoft Flight Simulator, meu simulador caseiro. Vou mostrar então aqui para vocês já sabem, eu tenho agora o Honeycomb Bravo, que vocês estão vendo aí nesse momento. Bom, é uma boa aquisição, eu gostei do Honeycomb Bravo, porém, ainda algumas coisas precisam ser melhoradas. Por exemplo, essas manetes aqui que vêm com o Honeycomb Bravo, elas têm os knobs muito pequenos, tá? Também a alavanca de flap aqui não tem detente, apesar de eu poder ver aqui o número do flap, é de difícil configuração, porque você não tem algo que te mantém a alavanca específica numa posição, você não tem uma forma tátil de ver isso, você tem que realmente olhar para a indicação. O speed brake aqui também não é tão complicado de você, por exemplo, armar o speed brake, mas também não tem uma posição, não tem um detente ali, então dá para fazer ainda um upgrade para essas manetes. Eu estou pensando em fazer esse upgrade. Se eu não me engano, é algo em torno de 40 a 50 dólares para comprar os knobs um pouquinho maior, o speed brake e a alavanca de flap também, tanto para o 737 como para o 777 como para o 787, tá? Então não é uma aquisição tão cara. Para quem já comprou o Honeycomb Bravo, eu recomendo. Assim que eu tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu vou fazer essa aquisição, que foi algo que eu realmente não gostei. Achei as manetes muito pequenas, mas ele serve aqui para o que se destina por enquanto, né? E vocês sabem, temos aqui 6 eixos, tá? Então nesse momento eu estou aqui com as manetes do 737, mas se você quiser, você tem mais um eixo aqui, e do outro lado aqui temos mais um eixo onde você pode colocar mais duas manetes e simular aí um 747 ou um 380, por exemplo, tá? Então eu gostei muito. Para quem voa aeronaves convencionais, ele também vem com as manetes para as aeronaves convencionais. Inclusive eu deixo aqui na minha gaveta lateral aqui para General Aviation, aviação geral. Eu vou mostrar elas aqui para vocês. Vocês podem trocar todo o conjunto então das manetes de aviação a jato aí para a aviação geral e ter controle de potência, controle de passo de hélice e controle de mistura. E aí, obviamente, se você tiver utilizando os 6 eixos para esses controles, aí você pode utilizar essa alavanca aqui do lado como um toggle para flap para baixo, flap para cima, como se fosse aí parecido com um Cessna. Também tem aqui a alavanca do trem de pouso. Eu gostei, obviamente não tem a posição off para o 737, mas tem alguns recursos que você pode utilizar para colocar ela em off, se você quiser, através do programa SpadNext, que vocês já devem conhecer através dos outros vídeos aqui do canal. Eu vou mostrar mais uma vez o SpadNext aqui, até porque outra parte bem ruim desse Honeycomb Bravo é o seguinte: você não tem um bom programa de configuração. Ele não só não faz a configuração do jeito que você gostaria, como ele também tem alguns erros. O programa oficial aí da Honeycomb para esse throttle, tá? Então eu recomendo realmente o SpadNext, que eu vou mostrar no final aqui desse vídeo, apenas para não ficar fazendo muita transição agora. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que eu consigo agora ter esses anunciadores do jeito que eu gostaria. Como vocês podem ver, nesse momento eu estou com o Parking Brake acionado. Se eu soltar o Parking Brake, por exemplo, vou soltar o Parking Brake agora, vocês notem que a luz de Parking Brake ela já sai fora. E eu vou ligar o Parking Brake, acionar o Parking Brake de novo, aperto no freio e no botão aqui que eu selecionei para o Parking Brake.
vocês vão ver que agora o Parking Brake já está novamente selecionado. Mesma coisa se eu tiver uma Master Caution, uma Master Warning, um fogo no motor, ou tudo mais foi configurado aqui através do SPAD Next. 7 botões aqui também que você pode configurar da forma que você quiser. Eu configurei esses botões aqui para os principais 7 botões que eu tenho aqui no Overhead Panel na parte de baixo, que são botões que a gente mexe enquanto está voando. Configurei aqui um botão para as luzes, um para as 4, né? Você faz da maneira que você quiser, obviamente. Eu configurei um botão para as 2 turn off, um botão para Taxi Light, um botão para o Engine Start Switch para posição off ou alto, contínuos e vice-versa. Obviamente, se eu quiser dar partida, eu tenho que ali selecionar ground, ou se eu quiser botar em flight, eu tenho que ir para flight também. Também um botão para a luz de logo, um botão para a luz de estroboscópica, ou seja, a parte de a luz de navegação fica sempre ligada, estroboscópica que eu selecionei, e outro para anti-collision light. Então o que ficou de fora aqui de cima foi o APU, que eu preciso dar partida manualmente nele ou selecionar um outro botão no meu joystick para isso, e lá as luzes de wing e wheel well, que são as indicações que a gente, ou melhor, os botões que a gente não usa muito, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, no meu Honeycomb Bravo agora e selecionar o primeiro botão, eu inclusive coloquei na ordem ali do... aliás, eles deveriam estar todos nessa posição. Eu coloquei eles na ordem do meu simulador, então se eu ligar aqui, ó, por exemplo, apertar para baixo, as landing lights já ligaram. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês as duas funções juntos aqui, um pouquinho de lado, ó. Se eu apertar novamente aqui, vocês vão ver que a landing light desliga. Mesma coisa com as turn off, taxi e assim sucessivamente. O engine start switch que eu preciso para decolagem e pouso, também a gente consegue inclusive selecionar os dois juntos com um botão só e assim sucessivamente, tá? Então essas foram as minhas seleções aqui para essas 7 chaves. Você pode, obviamente, tem gente que coloca aí a partida do APU, enfim, aí você que escolhe o que você vai colocar nessas 7 chaves. Eu achei muito legal colocar as 7 principais funções aqui que a gente tem nessa parte de baixo do overhead. E aqui, muito diferente do que é um piloto automático do 737, mas você tem algumas seleções aqui e que você pode fazer, e ele funciona basicamente da seguinte forma. Se eu quiser, por exemplo, mexer na altitude, eu seleciono o botão aqui para a parte de cima. Vocês vão ver que talvez não é tão fácil de ver no vídeo, mas ele tem aqui, ó, um seletor, você pode ver que ele está agora no botão de altitude, e aí eu posso utilizar o botão aqui do lado para aumentar ou diminuir a altitude. Então se você for olhar lá no piloto automático, eu vou mexer aqui primeiro para vocês verem para a direita e para a esquerda, e a seleção que ele faz aqui no piloto automático, ó, mexendo na altitude. Então posso botar ali 10.000 pés. Agora se eu quiser mexer na velocidade, eu coloco o meu seletor aqui para a velocidade, e aí eu também giro ele aqui. Eu já estou mexendo agora na minha velocidade, tá? Uma outra seleção que eu fiz aqui que eu queria mostrar para vocês é que quando eu coloco a seleção em course, eu pedi para que ele ajuste o course de ambos os lados, tá? Então quando eu mexer aqui, vocês vão ver que o curso, tanto do lado direito como do lado esquerdo, mexe, e normalmente a gente deixa eles na mesma posição. Então é por isso que eu pedi para os dois, mas você pode escolher apenas um ou apenas o outro. Outra coisa, com o programa normal da Honeycomb, essas luzes aqui, ou melhor, esses botões, eles têm algumas luzes, tá? Inclusive do Autopilot, mas eles não acendem, tá? Então você precisa do SPAD Next aí ou de algum outro programa para que eles acendam. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Por exemplo, aqui eu vou apertar no botão de heading. Tá? Vocês estão vendo aqui o botão de heading, tá? Ele está apagado. Se eu apertar nele, notem que ele ficou aceso agora, ó. Ele está diferente do nav e do approach ali. Quer dizer que o nosso heading cell está ativo lá no nosso avião. A mesma coisa com o piloto automático. Por exemplo, o piloto automático nesse momento está desligado.
Se eu ativar o piloto automático, vocês notem que ele fica com a luz acesa. Entendeu? Então, isso você consegue fazer através do SPAD Next. Eu não sabia que esses botões eles acendiam, tá? Inclusive desacoplei agora o piloto automático, tá? E eu posso cancelar o alarme no outro botão aqui que eu tenho. Posso inclusive tirar o Heading Cell e vocês vão ver que a luz vai apagar. Beleza? Outra configuração que eu fiz aqui, já que eu tenho a alavanca de flap, essa indicação aqui, que vai para cima e para baixo, eu coloquei para ativar ou desativar o meu Autothrottle ou ativar ou desativar o meu Fly Director. Por exemplo, se eu apenas der um toque para cima, vou tentar mostrar para vocês, para quem entende aí do 737, vocês vão ver que eu acabei, um toque para cima, acabei de ligar o meu Autothrottle. Autothrottle armado lá, verdinho lá em cima. Se eu botar para baixo, ele desarma e, obviamente, se eu botar para baixo mais uma vez, o aviso de que ele estava desarmado também apaga. Agora, se eu botar para baixo, mas ao invés de apenas apertar, eu segurar um pouquinho mais, agora eu acabei de desligar os meus Fly Directors. Tá? Meus Fly Directors estão desligados. Agora, se eu voltar aqui e segurar um pouquinho mais para cima, não só dar um toque para cima, segurar um pouquinho para cima, meus Fly Directors agora estão ligados e vocês podem ver aqui agora o Fly Director ligado. Notem o Autothrottle, por exemplo, desligado. Eu venho aqui e dou um toque simples para cima, rapidamente aqui, ó, só um toque, aí eu volto lá e o meu Autothrottle está ligado. Tá? Então todas essas configurações aí é possível fazer através do SPAD Next, beleza? Deixa eu voltar para a câmera agora do simulador. Não vou mais mostrar o joystick em si para vocês, mas vocês então entenderam mais ou menos que nós temos muitas opções aí com o Honeycomb Bravo na combinação com o SPAD Next. Mais uma vez, o que eu não gostei, manetes muito pequenas, mas dá para comprar aí um mod barato para resolver elas. E o programa, então, que não faz uma conexão legal. Mas o programa que faz uma conexão legal, você pode inclusive testar grátis por 14 dias, é esse programa aqui chamado SPAD Next. Vou botar na tela inicial aqui, esse aqui é o nome do programa, SPAD Next. Tá? E aí quando você vem aqui em controles, ele já reconheceu todos os meus controles. No caso aqui eu estou com o Bravo Throttle Quadrant, e aqui ele tem as 3 opções deles, né? Primeiro o quadrante em si, com seus botões, tá? Tem todos os botões aqui, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 botões. Notem que 2 botões estão ativos nesse momento, mais os 6 eixos, tá? Então aqui você faz todos os ajustes necessários. Também os ajustes para o piloto automático e os switches, tá? Aqui, por exemplo, notem que o switch está em Course. Se eu girar aqui, ó, ele vai para IAS, ou Course, ou Heading, ou Vertical Speed, ou Altitude, beleza? E aí cada um desses botões aqui você pode selecionar o que você quer fazer com eles, como por exemplo, uma seleção que eu fiz aqui, ó, no botão de altitude, por exemplo. Se eu apertar ele rapidamente, ele dá um Altitude Intervention. Se eu apertar ele por um longo tempo, mais do que 1 segundo, tá? Ele entra em Altitude Hold. Então, no mesmo botão, eu consigo 2 configurações e assim sucessivamente. Tá? Aqui o do Autopilot para ligar ou desligar ele. Também a posição do trem, inclusive as luzes. As luzes, a gente tem algumas opções de luzes aqui. Você pode deixar as luzes apagadas, as luzes verdes, as luzes vermelhas, inclusive a amarela, que é a combinação da verde com a vermelha. Você pode fazer inclusive essa combinação aqui. E o último é o painel de anunciadores, onde você tem todas as luzes aqui, e aí você seleciona o que você quer em cada uma. Por exemplo, aqui ela me indica se o parking brake está acionado ou não. Aqui me indica, por exemplo, se eu tenho qualquer uma das portas da aeronave abertas, a luz de porta aqui vai estar
acesa, tá? Outra configuração que eu consegui fazer aqui através do quadrante foi o seguinte. Agora eu vou voltar para o nosso avião e eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu consegui com o SPIDE Next configurar as manetes da seguinte forma, tá? Quando eu puxo as manetes do reverso aqui no throttle Bravo, tá? Ele entra em reverso, mas o idle reverso, aquele reverso em marcha lenta, que é utilizado pela maioria das empresas, por exemplo, que vão na Europa, que tem a questão muito da atenuação de ruído. Então, normalmente, as aeronaves, se não precisam utilizar o reverso para pouso, elas colocam só em reverso na posição idle, ou seja, só em marcha lenta no reverso e não dão potência no reverso, tá? E aí eu consigo, colocando as manetes para trás agora, eu consigo ativar a potência no meu reverso. Eu vou colocar minhas manetes para trás agora e vou ativar a potência no meu reverso, tá? Notem que agora eu tenho potência no meu reverso em si, tá? Então eu tenho a opção de botar ela em marcha lenta e no reverso. Inclusive, quando eu trago elas para frente novamente, eu tenho a opção de não sair do reverso e voltar para o reverso em marcha lenta, que é assim que a gente faz na vida real, até atingir ali a velocidade de táxi, e depois a gente tem a opção de guardar as manetes do reverso, voltando agora sim as manetes para a posição normal, tá? Inclusive eu vou abrir mais uma vez aqui a câmera, me deem um minutinho aqui que eu vou abrir a câmera traseira sem áudio, e eu vou começar aqui mais uma vez. Deixa eu ver se eu acho a indicação, tá? Então vou fazer a transição aqui e vou mostrar para vocês o que eu consigo fazer. Vocês já viram a tela do simulador, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu estou voando, tá? Quando eu pouso, eu coloco a minha manete em marcha lenta. Se eu quiser apenas idle reverso, eu puxo as minhas manetes de reverso e elas colocam o meu motor na posição de reverso, mas um reverso marcha lenta. E obviamente, se eu gosto e eu quero e eu posso pousar nessa função, eu pouso assim. Quando eu não preciso mais de reverso, eu apenas tiro o meu reverso e ele volta para a marcha lenta. Contudo, existe a possibilidade daquele aeroporto, daquela pista em que você vai precisar de potência nesse reverso. Então, como na vida real eu puxo as manetes do reverso, eu aguardo o reverso ativar e aí eu coloco as minhas manetes para trás. Na vida real você não coloca as manetes do motor mesmo para trás, você puxa mais essa alavanca do reverso, mas aqui eu não tenho essa opção. Então, para dar potência no reverso, eu tenho a opção de botar eles para baixo aqui, e aí agora eu estou dando então potência aí nesse motor com o reverso, beleza? E aí agora eu quero voltar para reverso em marcha lenta, eu tiro ele da posição, mas notem que ele ainda continua em reverso, tá? Ele fica em reverso, essa é a posição que a gente quer. Notem lá, ó, ele ainda está em reverso. E aí quando eu quero sair do reverso na posição idle, eu apenas tiro do reverso. E aí você tem o reverso saindo, a potência voltando para a posição que deveria. Beleza? Então é assim que eu fiz a minha configuração, é assim que eu recomendo que vocês façam a configuração de vocês, para vocês terem a opção de usar idle reverso, para vocês terem a opção de usar full reverso e não apenas full reverso como está configurado aí para a maioria dos joysticks do Honeycomb Bravo. Tá? Isso inclusive é muito importante aí no 777, eu vou 777 agora na vida real no momento e raramente a gente usa reverso. Eu estou há 6 anos, esse mês eu completo 6 anos de 777 e eu acredito que eu utilizei reverso em 3 oportunidades em 6 anos, ou seja, basicamente utilizei reverso, não, talvez um pouquinho mais, porque em Guarulhos normalmente, não normalmente, mas algumas vezes pesado usa reverso, mas assim, ó, quando está realmente muito pesado, pista
pista molhada, obviamente com pista contaminada vai utilizar, mas raramente a gente pousa numa pista contaminada. Então eu posso dizer para vocês que a possibilidade de você usar essa manete de reverso na posição idle é muito importante para você ter uma simulação mais realística. Beleza? Galera, agradeço a todos. Vou fazer um vídeo sobre esses 3 componentes aqui também em inglês. Vou tentar mostrar o SPAD Next para os 3 componentes, fazer um vídeo só, fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui em português. Para aqueles que já assistiram os 3 vídeos, vale a pena passar lá também nesse que eu vou fazer em inglês, porque sempre fica alguma coisinha ou outra que eu esqueci de comentar aqui, eu vou lembrar em inglês e vocês vão estar tendo essa informação lá também. Por exemplo, vocês sabem, para quem já acompanhou aí, para quem está interessado no Bravo, eu tenho certeza que vocês sabem que existe também um controle de trim. Tá? Do lado aqui da manete do Speed Brake, e esse controle de trim aqui funciona, ó. Se eu mexer no trim aqui, ó, vocês notam que eu estou mexendo na roda aqui, inclusive vocês podem ver a minha mão mexendo aqui, e eu estou inclusive conseguindo trimar essa aeronave. E a gente pode inclusive definir essa como não o trim elétrico, mas como o trim manual. Então você pode inclusive agora fazer panes em que você perde o trim elétrico, então você não tem mais aquele trim do manche, e aí você vai ter que usar a rodinha aqui, o trim wheel do Honeycomb Bravo, beleza? Então eu realmente acredito que eu acertei na aquisição aqui, apenas lembrando que eu vou comprar esses mods para ter uma melhor pegada ali nas manetes, mais parecido com a vida real, que tem umas manetes um pouquinho maior. Uma coisa que eu não mostrei, essa é importante. Vou abrir aqui mais uma vez a minha câmera. Eu disse, eu sempre esqueço de uma ou outra coisinha quando a gente está aqui no simulador, fazendo esses vídeos aqui. Eu quero a câmera traseira mais uma vez, e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vou chegar bem próximo aqui, vou fazer a transição, e vocês vão ver aqui, ó, no meio da imagem, ou próximo aqui, ó, no meio da imagem tem um botãozinho vermelho, tá? Esse é o botãozinho de toga, tá? Então tem o botãozinho de toga aqui no Honeycomb Bravo, tá? Ele não é muito fácil de acessar, tá? É um botão realmente pequeno. Você tá com as mãos nas manetes, por exemplo, você vai decolar ou você vai arremeter, você precisa descer o seu dedo bastante aqui para apertar o botão de toga. Na vida real, esses botões são maiores, são de fácil acesso, e eles estão nas 2 manetes. No caso aqui do Honeycomb Bravo, ele não está nas 2 manetes, tá? Só tem do lado esquerdo, mas você pode utilizar ele aqui para a toga. Outra coisa, com o SPAD Next, mais uma vez, você pode dar mais de uma função para esse botão. Então, por exemplo, se eu apertar nesse botão uma vez, é a função de toga. Quantas vezes eu apertar nele, eu dou toga, tá? Agora, se eu segurar esse botão por mais de 1 segundo, eu também coloquei aqui a função de desacoplar o autothrottle, assim como eu fiz aqui com essa manete, porque nós não temos um botão aqui de desconexão do autothrottle, como seria na vida real aqui na lateral, tá? Então, apesar de ter o botão do toga, não tem o botão de desconexão do autothrottle. Esse botão de desconexão do autothrottle, por exemplo, tem nas manetes da Thrustmaster, mas aí na da Thrustmaster não tem o botão de toga, que eu acho mais importante, e na Thrustmaster também são 3 eixos. Aqui você tem o dobro disso, você tem 6 eixos, beleza? Galera, obrigado por ter acompanhado esse vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, ou mostrado algumas ferramentas interessantes do Bravo para aqueles que não conheciam algumas ferramentas em combinação aí com o SPAD Next, e como você pode melhor utilizar o seu Bravo. E eu sempre digo, o SPAD Next serve para qualquer
controle, eu não ganho nada deles, inclusive eu paguei pela minha versão, obviamente, do aplicativo, mas eu achei um aplicativo fantástico, assim como alguns outros que eu tenho aqui no meu simulador, e eu realmente recomendo para todo mundo que tem joystick, que quer duplicar os seus botões, triplicar os seus botões, fazer alguns ajustes específicos, o programa é esse, SPAD Next, beleza? Valeu, galera, um grande abraço a todos e até a próxima.